Fala pessoal, tudo bem? Esse daqui é o meu quarto vídeo que eu tô gravando. Eu acho que esse aqui agora vai ficar bom. Prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Davidson. Esse daqui é o meu primeiro canal, Esse é o meu primeiro vídeo aqui do canal no YouTube, né? Domínio e-commerce. Também tem o meu Instagram que se chama Eu Davidson Oliveira. Me segue lá no Instagram para vocês ficarem por dentro dos assuntos. E vou contar um pouco aqui da minha história para vocês. Eu tenho 31 anos de idade hoje. Comecei o meu negócio não, comecei a trabalhar no Mercado Livre com meus 15 anos de idade. Vou falar um pouco como que foi que eu entrei nesse mundo. Com meus 12 anos de idade, eu comecei um curso de informática. Nesse curso, o que que eu fazia? A gente aprendeu a montar rede, intranet, extranet, aprendeu a fazer montagem de computador na parte do hardware, né? Montar o computador, montar toda a estrutura. Aprendemos a programar com Mac-DOS do Windows, né? Que era o Windows 95 na época. E então, nessa época, pessoal, eu tinha vontade de trabalhar nessa área de computação. Só que um dia, o meu primo, ele era motoboy numa uma empresa que trabalhava com vendas pela internet, no caso, o Mercado Livre. Eu fui fazer a entrega com ele e aí, ao retornar, a gente tinha que devolver a guia assinada do pedido, né? E quando a gente chegou lá na loja, no caso onde a gente foi devolver essa guia, o pessoal vendia fone de ouvido, vendia carregador, cartão de memória, pendrive. E aí eu gostava muito de música, ainda gosto hoje, né? E, e aí lá na loja tinha uma prateleira com um monte de fone de ouvido, fone da Sony, que na época ainda era Sony Ericsson. Alguns vão lembrar aí, quem é mais velho vai lembrar, quem é mais novo talvez não vai saber o que que é Sony Ericsson, né? Mas era uma marca bem famosa na época. E o que que eu gostava do fone? Eu não gostava só da aparência do fone, né? Eu queria ver a parte técnica do fone de ouvido. E aí, quando eu fui olhar os fones lá, eu olhei a parte técnica e o dono da loja, pessoal, o que que aconteceu? Ele se interessou, que ele ficou olhando que eu não tava olhando o fone, eu tava lendo as fichas técnicas. E aí ele veio e parou lá do meu lado e perguntou: "Cara, por que que você tá lendo a ficha técnica? O que que você tá vendo aí nos fones?" Aí eu expliquei pra ele qual era a diferença de um para outro, né? E nisso daí ele se interessou e me chamou para trabalhar lá, para mexer com a parte de anúncio, que inclusive esses produtos eram produtos novos para ser anunciado, né? E aí eu comecei no e-commerce nessa época. Nessa época até engraçado que não existia o mercado fulfillment, não existia o coleta, não existia o flex, não existia motoboy, não existia nada disso. Era outra época, né? Então nessa época a gente fazia a logística via correio com o nosso contrato, não tinha o mercado envios. O pagamento era via PagSeguro ou depósito bancário ou Sedex a cobrar, onde que essa modalidade a gente entregava o pedido, o próprio correio cobrava do cliente e depois repassava para nossa conta lá que tinha lá no correio para repassar para a gente sacar para a conta bancária, né? Uns tempos bem diferentes de hoje em dia. Hoje está muito mais fácil. Então, pessoal, aí eu trabalhei com lá na RKL até meus 17 anos, mais ou menos. Aí de 17 anos eu saí dessa empresa. Aí eu e meu primo montou uma nova empresa, né? Que foi uma empresa que eu comecei a tomar conta dela. E aí nessa empresa foi onde eu tinha 17 anos, aí a gente abriu o CNPJ em nome de outra pessoa, que eu não podia ter empresa ainda, né? E eu tomei conta dessa empresa durante 2 anos, até meus 19 anos mais ou menos. E essa empresa, pessoal, a empresa chamava Plant Vendas. Essa empresa ela vendeu muito, ela ficou entre as top 10 no Mercado Livre. Depois eu vou ver se eu acho uns print aqui para vocês verem. O nosso anúncio era sempre destacado, a gente vendia cartão de memória nessa época. Pendrive também, a gente vendia muito pendrive, muito cartão de memória. Então foi meu primeiro contato assim para falar que eu tive sucesso, né? Que realmente alcancei grandes números. E eu trabalhei mais ou menos 2, 3 anos com meu primo, mais ou menos lá com 20 anos eu saí, 20, 21 anos, aí eu saí e resolvi montar minha própria empresa e é onde eu fui seguir carreira solo. E aí eu montei a empresa chamada Connect Shop. Essa empresa, pessoal, ela vendeu muito, também fez muito sucesso. Aí a gente teve alguns momentos de disruptura, né, que eu entendi como que funcionava esse processo de mercado importado. Hoje vocês veem muito pessoal falando de produtos importados, só que nessa época eu já tinha a ideia de comprar com as importadoras, onde muita gente ainda comprava na Galeria Pagé. Muita gente que hoje é influencer aí na internet sobre o Mercado Livre comprava lá também. Inclusive eu conheci muito deles lá na galeria ali no centro da cidade. E aí foi onde que eu comecei a comprar com algumas marcas famosas que vocês conhecem aí, como Canup, a Nextrend, que é Infokit, é, Bmax, Inova.
cor XL, que era de iluminação. E aí nessa época eu construí um galpão, a gente tinha um galpão com 600 metros quadrados, faturava mais de 1 milhão. Fui para Melicidade, na inauguração do Mercado Livre, fui para Melicidade e participei praticamente, pessoal, de toda a onda do mercado. Desde a época que não existia mercado envios, que não existia pagamento, não existia nada dessas coisas. E aí eu peguei toda essa crescente, toda essa onda. E hoje, com 16 anos, já vendendo no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon agora também, né? Que a Shopee tem 5 anos. Eu falo para vocês, pessoal, que o que, que eu aprendi nessa história, né? A Connect Shop não existe mais, para finalizar esse ponto, né? Que eu esqueci de finalizar. E hoje eu tô com outra empresa que se chama LoChef, né? E o que, que eu aprendi, pessoal? Que o mercado, ele muda. O mercado, não é só sazonal no ano. Ele é sazonal na época. Ele é igual ao mercado financeiro. O mercado é feito de ondas. E aí, nesse canal aqui, o que, que vocês vão ver aqui nesse canal? Vocês vão ver conteúdo sobre novidades do mercado. Vou trazer conteúdo relevante para vocês aplicarem no negócio de vocês. Tudo que eu pegar de informação de bagagem lá no Instagram, de perguntas, dúvidas que vocês tenham, eu vou trazer em formato de conteúdo. Então, se você quer saber como que vai continuar essa história daqui para frente, siga o nosso canal aqui, se inscreve aqui no nosso canal, acompanha o que a gente vai postar, que a gente vai tentar trazer conteúdo toda semana, mas conteúdos relevantes, realmente que traz impacto para o negócio de vocês, que vocês consigam aprender, extrair e aplicar, né? E aí eu vou continuar contando um pouco mais da minha história. Eu vou postar um pouco sobre a nossa rotina aqui para vocês entenderem como que é ser um empresário trabalhando com marketplace. E prometo para vocês, pessoal, que eu vou ser o mais verdadeiro possível. Eu não estou aqui com o intuito de criar só conteúdo genérico para gerar engajamento. O que a gente tem aqui como propósito é usar toda essa bagagem que Deus me deu, né? Deus me deu a oportunidade também de recomeçar, porque a Connect Shop ela tinha deixado de existir. Ela deixou de existir, né? Melhor dizendo. E nasceu a LoChef. E a LoChef ela veio com o propósito de não só ganhar dinheiro, mas trazer ensinamentos, conteúdo para vocês aí que querem começar e que já estão e às vezes está passando por uma dor. E ajudar vocês, pessoal. O intuito do nosso canal é esse. E aí fica o convite para vocês. Então se inscreve aqui no canal novamente, falando. Deixe seu joinha aí no vídeo e me siga para mais conteúdos. E não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Eu, Davidson Oliveira. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.